Agora, vamos fazer um inventário das nossas necessidades. Nós temos necessidades materiais, então a gente senta numa cadeira e diz, bah, essa não, eu quero uma mais fofinha. A gente se alimenta, ah, estou com fome, preciso de comida. Vamos chamar isso de necessidades materiais. Acabaram as necessidades? Não. Que outras necessidades a gente tem? Se relacionar. Se relacionar, o que pode ser se relacionar, se nutrir numa relação? Porque veja o seguinte, a gente pode se relacionar conversando com alguém, ou a gente pode se relacionar abraçando, a gente pode se relacionar olhando com carinho, a gente pode se relacionar transando. Okay? Então, quando a gente diz se relacionando, isso está muito amplo, certo? Então, que outras necessidades vocês reconhecem, assim, para utilizar os termos de vocês? Então, necessidades materiais, corporais, físicas, ok. Uma necessidade de um outro nível. Espiritual, vocês vão lá para cima. Normalmente acontece isso. É do material para o espiritual. Uma vez, o Samuel, meu sobrinho, estava andando com o meu irmão, né, e disse, pai, me fala sobre Deus. Ele tinha 8 anos. Aí o Roberto começou a explicar para ele sobre Deus e tal. E ele disse, pai, deu, chega. Quero falar de outra coisa. O que quer falar agora? Vou falar de mulher pelada. Porque é o seguinte, a gente vai, certo, tentando se equilibrar por extremos, mas tem muitas coisas no meio e a gente precisa entender o que tem no meio. Então, por exemplo, se eu disser necessidades afetivas, vocês têm necessidades afetivas? Ok. Alguém não levante o braço? Todos têm braços, portanto, todos têm necessidades afetivas. E o que são necessidades afetivas? Então, contato, carinho, aceitação. Vocês concordam que isso são necessidades afetivas? São suprimentos afetivos? Legal. Agora vamos para um outro nível. Que outra necessidade a gente teria? Que não está no contato, no carinho, é um outro tipo de troca. Vocês querem microfone, né? Hã? Trabalhar? Não exatamente, ok? Porque trabalhar está relacionado com o material. Será? Mas não pode ter uma componente afetiva no trabalho? Pode. Porque o trabalho tem uma componente afetiva forte, certo? O mental, gente. Necessidades mentais. Mas como que a gente vai entender necessidades mentais? Como é que a gente estabelece um acoplamento mental? Porque um acoplamento afetivo, mesmo sem eu dizer nada, eu estabeleço, certo? Mas como é que a gente estabelece o acoplamento mental? Pensem simples, isso aqui é simples, certo? Usando a linguagem, ok? Então eu costumo dizer o seguinte, é uma afirmação chocante, mas eu vou explicar. Nós temos o controle remoto do cérebro uns dos outros. Verdade ou mentira? Oh, essa cara de estou chocado. Veja o seguinte, se eu digo assim, ó, observe, o que acontece na sua mente se eu digo amarelo? Ok? Então, através da linguagem, eu manipulo o cérebro de vocês. Mas vocês estão vingados porque vocês, através da linguagem, também manipulam o meu. Então, eu posso modular a experiência de vocês falando. Porque o nosso cérebro foi treinado exaustivamente para transformar sons em imagens. Então eu digo, ó, observe, caneta, preta. A minha caneta mudou de cor quando ele falou preta, ok? Então, eu pela linguagem estou acionando o cérebro de vocês.
Mas quando nós estabelecemos em cima de uma linguagem comum uma troca de experiências, nós temos uma troca mental. Está fazendo sentido isso? Muito bem. E aí, quando a gente, agora sim, chegando na questão da necessidade espiritual, como é que a necessidade espiritual vai ser percebida? Porque veja o seguinte, vocês sabem pela experiência o que é uma necessidade física, ok? Coloca uma camisa sintética e diz, não, prefiro uma de algodão. Uma pessoa dá um abraço assim daqueles de lado e tu diz, pô, não dá para dar um abracinho mais gostoso, certo? Então, o afetivo. O mental, a gente estabelece uma troca e aí a gente diz, cara, foi muito legal estar conversando com essa pessoa, ou a gente diz, tá louco? Saí nauseado só dessa conversa. Isso que significa uma troca mental tóxica. E finalmente o espiritual. Como é que a gente sabe que está nutrido espiritualmente? Qual é o tipo de experiência? Se vocês me disserem, Jesus baixa no meu lado e diz, chegou a tua hora, venha comigo. Okay? Como é que vocês sabem que estão tendo uma experiência espiritual? Porque estável. O Paulo falou isso, se não me engano, na TV no outro dia. Pela experiência de conexão. Okay? Veja o seguinte, imagine que vocês estão atravessando um mato fechado, galho na cara, atravessando, ok? E aí chega um momento e abre assim, e tem uma clareira, tem um vale lá embaixo, com uma igrejinha, um riozinho. Que lindo! Mas entre a visão e o que lindo, algo aconteceu. Uma experiência de conexão. Faz sentido para vocês? Pensamento para completamente e tu sente parte daquilo. Uma vez eu marquei um encontro na Praia Mole, Florianópolis, para ver o nascer do sol. Aí cheguei cedo, a pessoa com quem eu tinha marcado o encontro não chegou e eu fiquei sozinho, sentado em cima do meu carro, esperando o sol nascer. Aí quando o sol começou a despertar lá, né, eu já estava com uma mentalidade meio de engenheiro, a pessoa nem tinha correspondido às minhas investidas românticas, certo? Eu já estava meio chato mesmo e pensei comigo, cara, isso é só a Terra rodando. Cara, quando eu disse isso, pensei comigo, eu me dei conta do tamanho do fenômeno que eu estava presenciando em primeira mão. E me senti, cara, eu faço parte disso, dessa imensa esfera de milhares e milhares de quilômetros rodando, mas sem esse diálogo interno, apenas aquela experiência. Aí agradeci ela não ter vindo, porque fosse qual fosse a minha troca com ela, não teria sido tão boa quanto essa experiência de conexão com o todo. Okay? Então, para que vocês entendam, certo, que nós temos necessidades materiais, afetivas, mentais e espirituais. Agora, eu estou falando da necessidade. Se você tem uma necessidade de nutrição no seu corpo, o que você sente? Por exemplo, se tu está com uma necessidade nutricional, o que tu sente? Um vazio. Fome, ok? Então, o que é a fome? É um impulso pelo qual tu percebe a necessidade. Está fazendo sentido? Então, eu tenho uma necessidade nutricional, eu sinto fome. E se for uma necessidade afetiva? O que é a fome afetiva? Que sentimento é esse? Carência. Ok? Porque os termos não importam muito, importa que vocês acessem. Já senti isso. A gente poderia chamar de solidão, okay? Necessidade de estar com alguém desta forma, né? Não conversando, mas nesse estado mais profundo. E o que seria uma fome mental? Que sentimento seria esse? Eu estou dando trabalho para si. Não, vou ficar. O que seria uma fome mental? Ok, mas qual é o sentimento que expressa essa necessidade?
Gente, ó, as palavras aqui elas podem ter vários significados. O meu objetivo é que vocês acessem a experiência, ok? Então eu vou dizer, é o tédio. Okay? Tédio é uma necessidade mental. Veja o seguinte, você está na frente da televisão, 132 canais, nada. Okay? Por quê? Porque a sua necessidade não é daquilo, é um outro tipo de estimulação. Aí você está lá na frente da televisão e nada, nenhum canal, okay? Aí toca o telefone, você atende, olha e tal, a gente vai sair, pô, tá vindo o professor aqui que fala sobre tal coisa, estou nessa. Por quê? Porque isso é nutritivo para mim. Está fazendo sentido? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, as necessidades materiais, afetivas, mentais e espirituais que a gente experimenta por sensações e sentimentos estão fazendo algo que é conduzindo o nosso processo evolutivo. Vamos ver se vocês concordam com isso. Uma pessoa está com fome. Ela quer afeto ou quer comida? Comida. Aí ela já comeu. O que ela quer? Ela começa a interagir, certo? Tocar, aquilo que o Maturana chama de coordenações sensuais, lúdicas e pacíficas, que ele traduz como amor. Trocas, ok? E aí surge a linguagem, símbolos. Acho que é muito claro isso, né? De que essas necessidades representam níveis cada vez mais altos. Eu tenho uma certa objeção com a visão do Maslow, por exemplo, não com a visão dele, mas com a forma como ela é representada. Porque às vezes o pessoal coloca a pirâmide das necessidades de Maslow e colocam lá em cima autorrealização como um cara cheio de dinheiro. Ok? Parei, isso é um equívoco. Isso está lá embaixo. Certo? Lá no topo da pirâmide deveria estar a experiência de conexão, de transcendência da individualidade, de experiência de conexão com o todo. As experiências de conexão, elas podem acontecer, por exemplo, uma pessoa está tendo uma relação sexual e no momento do orgasmo, okay, ou logo depois, olha para outra pessoa e diz, cara, eu não sei onde eu termino e o outro começa. Okay? Então, uma experiência sexual pode produzir uma experiência espiritual, de conexão, de transcendência da própria identidade. Está fazendo sentido para vocês isso?